Olá, meu nome é Verônica Araújo, eu sou doutora em Psicologia Clínica e Neurociências e especialista em Geriatria e Gerontologia, Neurociências aplicadas à reabilitação e Neuropsicologia e reabilitação. Essa é uma palestra que foi apresentada no Congresso de Neurologia no ano de 2025, em que eu falo sobre quem é o paciente, a pessoa com demência e o seu cuidador. E é uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer, tendo em vista o envelhecimento populacional crescente, não só no Brasil como no mundo. E esse envelhecimento populacional traz, é claro, o aumento das doenças neurodegenerativas que acarretam essa dependência necessária para que haja uma pessoa no papel de cuidador, né? Então, vamos começar definindo o que é cuidar e o que é cuidador. Cuidar é o ato de prestar atenção, de agir com prudência, interessar-se por algo. Quando a gente pensa na definição de cuidar, a gente ainda está pensando também num processo muito voltado para si mesmo, né? Cuidar de si, cuidar da sua saúde, prevenir-se de uma situação de perigo. Mas quando a gente vai para a definição de cuidador, a gente já vai pensar em alguém que dedica toda essa atenção ao cuidado do outro. Então, quem cuida, quem trata, né, quem é zeloso. O cuidador de idosos é uma pessoa que entra em cena quando esse idoso, por algum motivo, não consegue mais dar conta ou dos cuidados com a sua casa, ou dos cuidados com as suas finanças, com as suas medicações, e ele precisa de alguém para ajudá-lo nessas tarefas. Essa pessoa ela pode ser tanto familiar quanto contratada. Eu vou falar um pouquinho mais à frente das principais diferenças entre esses perfis. É muito importante a gente falar disso, como eu falei, a gente tem um envelhecimento populacional e a gente tem um aumento nos casos de demência, né? Então, no mundo hoje, a gente tem em torno de 57 milhões de pessoas com demência e esse número tende a subir em 2050 para 153 milhões. No Brasil, atualmente, os dados de prevalência indicam 185 milhões de pessoas vivendo com demência. E em 2050 esse número triplica também. A maior parte dos cuidadores são cuidadores adultos, mulheres, imensa maioria de mulheres, há uma variância entre os estudos, há uma variação nos estudos, mas gira em torno de 60% a 90% de cuidadores mulheres, 51,6% são filhos e 43,3% são cônjuges da pessoa com demência. Isso indica que parte importante desses cuidadores são também idosos, né? Ou seja, são também pessoas que podem apresentar algum tipo de condição de saúde que dificulte também a qualidade desse cuidado. 70% desses cuidadores se sentem sobrecarregados e 38% sente uma sobrecarga entre moderada e grave. Ou seja, um outro ponto importante é que a gente tem em torno de 168 horas por semana desses cuidadores, principalmente os familiares, dedicadas ao cuidado. Então, se a gente pensa que... não, tá errado isso. A semana tem 100, então corta esse pedaço. Ok, esse pedaço da semana corta. A gente tem uma dedicação muito importante, né? Uma semana... vou pular essa parte da semana, ok? Vou para o próximo slide. E qual é a diferença, então, entre esses perfis, né? A gente tem pessoas atuando em diferentes locais, né? Os familiares normalmente atuam dentro das suas residências e os cuidadores de ILPIs, eles atuam nas instituições de longa permanência para idosos, né? Que é o significado de ILPI. Então, mas há algumas semelhanças entre esses perfis. Familiares, tanto os familiares quanto os cuidadores que atuam em ILPIs têm um perfil predominantemente feminino. Dificilmente eles têm preparo e formação adequada para exercer esse cuidado. A imensa maioria dos cuidadores, mesmo os que atuam em LPIs, eles não têm formação necessária, ou seja, o curso
para trabalhar como cuidador, e aí há uma dificuldade de entender pontos importantes do próprio envelhecimento. Recomeçando esse slide, tá? Então, há uma semelhança. Voltando. Foi. Então, para a gente entender melhor como funciona esse processo de cuidado, a gente tem que entender que há um perfil diferenciado, né? Como eu tinha falado antes, a gente tem cuidadores tanto familiares quanto cuidadores contratados. Esses cuidadores contratados, eles também podem atuar dentro de casa, mas no meu doutorado eu estudei especificamente os cuidadores que atuam em instituições de longa permanência e, através de revisão, os cuidadores familiares. A gente tem, então, uma semelhança entre esses perfis. Ambos são predominantemente do sexo feminino, e dificilmente eles têm preparo para trabalhar, para exercer a função de cuidado. Ou seja, não tem um curso de cuidador, eles não entendem completamente o que é uma demência, qual é o prognóstico desse quadro clínico, o que a gente espera, o que pode melhorar, o que pode piorar, o que pode acontecer com determinado tratamento. A partir daí, a gente tem diferenças importantes nesses perfis. Os cuidadores familiares, eles costumam acumular tarefas, eles têm uma convivência diária com o idoso. Então, eles dormem e acordam com esse idoso. Muito frequentemente, esse idoso reside com esses cuidadores. E, frequentemente, eles não têm apoio para dividir as tarefas. Já os cuidadores de ILPI, cada um tem uma especialidade. Apesar deles não terem a formação necessária, eles trabalham em escala e, como eles trabalham em equipe, essas tarefas são divididas. Então, o trabalho não é tão pesado, não gera tanta sobrecarga nesses cuidadores como nos cuidadores familiares, tá? A gente tem, então, a partir da década de 60, o surgimento do conceito de síndrome da sobrecarga. Síndrome é um conjunto de sintomas, e quando a gente está falando de síndrome da sobrecarga, a gente está falando de pessoas que apresentam um conjunto de sintomas que afetam a sua qualidade de vida, o seu bem-estar e também sua saúde. Então, na síndrome da sobrecarga, a gente tem um impacto físico, ou seja, são pessoas que normalmente abandonam o autocuidado, deixam de ir a médicos, deixam de fazer exames, deixam, às vezes, de tomar a medicação adequadamente para fazer isso em relação ao idoso que eles cuidam, né? Há uma sobrecarga psicológica, a gente tem danos importantes emocionais, a gente tem uma alta prevalência dos quadros de depressão e ansiedade entre cuidadores. Há um impacto social, esse cuidador, ele normalmente se isola dos seus ciclos de amizade, ele abandona atividades que ele gostava de executar, como, por exemplo, frequentar grupos, muitas vezes frequentar atividades religiosas, aulas que poderiam ser divertidas, diversas atividades que para esses cuidadores eram importantes, faziam parte da sua qualidade de vida e do seu bem-estar e que são abandonadas. Eles se isolam também porque eles muitas vezes sentem vergonhas até de receber visita. Então, eles evitam, por causa desse comportamento que pode ser alterado pela demência, eles evitam receber visitas com medo do que essas visitas vão pensar em relação ao idoso que está sendo cuidado. Há um impacto financeiro, muitos desses cuidadores precisam abandonar os seus empregos ou são também aposentados, assim como os idosos, e é uma renda baixa por uma demanda de cuidado muito alta, com fraldas, medicações, pomadas, diversos materiais específicos para evitar maiores problemas de saúde. E a gente tem um impacto cognitivo, que foi justamente o que foi estudado no meu doutorado. Então, esses cuidadores, eles apresentam diversas alterações cognitivas que podem ser ainda agravadas pelas alterações psicológicas e físicas que esses cuidadores apresentam.
Dentro desse grupo das alterações cognitivas, a gente tem principalmente atenção, memória episódica, velocidade de processamento, flexibilidade cognitiva e o funcionamento cognitivo global. E aí a gente precisa levantar um sinal amarelo em relação a isso, porque se essa pessoa tem dificuldade nessas habilidades cognitivas, será que essas alterações não afetam de alguma forma a qualidade desse cuidado que está sendo oferecido? Ou seja, se a gente está falando de um cuidador que tem alterações na memória episódica, ou seja, alterações para fatos e eventos que aconteceram, que estão circunscritos no tempo e no espaço, será que esse cuidador não vai ter dificuldade de controlar, por exemplo, medicação desse idoso? Será que ele vai ter plenas condições de controlar as consultas médicas, os exames, as atividades desse dia a dia do idoso? E um outro ponto importante, será que esse cuidador que apresenta essas alterações, ele também não é elegível para, no futuro próximo ou distante, apresentar também síndrome demencial? A partir daí, a gente está falando de uma questão muito importante. A gente está falando de um círculo vicioso. A gente pode hoje estar assistindo um cuidador cuidando do idoso, um filho cuidando de um filho cuidando de uma mãe, uma filha cuidando de uma mãe, né? Para a gente lembrar da prevalência de sexo feminino. E se essa filha também não for cuidada adequadamente, ela também pode apresentar demência no futuro por conta dessa síndrome da sobrecarga. A gente tem, então, consequências silenciosas dessa síndrome da sobrecarga. A primeira delas é a negligência. Cuidadores sobrecarregados podem apresentar um comportamento de negligência com esse idoso, não por maldade, não por desamor, mas por terem também dificuldades próprias de exercer esse cuidado em sua plenitude. A gente tem números associados a uma maior prevalência de violência. E quando a gente está falando de violência, a gente tem que lembrar que violência não é só violência física. Você gritar com o idoso é uma forma de violência. Você ignorar a demanda de um idoso é uma forma de violência. E lembrando, o objetivo nunca é demonizar esse cuidador. É pensar que esse cuidador também precisa de cuidado, ele precisa de divisão de tarefas, ele precisa que as suas demandas também sejam atendidas para garantir que a qualidade do cuidado que ele está exercendo seja a melhor possível. Então, nem sempre essa violência ela é intencional. Ela pode ser uma violência que decorre da estafa desse cuidador. E então, por exemplo, ele pode deixar o idoso chamando por ele porque ele não está dando conta, nem fisicamente, nem emocionalmente, de atender aquela demanda específica do idoso. A gente tem um impacto na qualidade de vida. Então, são idosos que vão ter uma autopercepção de saúde, são cuidadores, né? Que vão ter uma autopercepção de saúde pior. Eles vão ter uma percepção da sua plenitude psicológica também pior. Eles vão se sentir menos corta essa parte da qualidade de vida, eu vou começar de novo, da qualidade de vida. Então, eles podem ter um impacto na sua qualidade de vida, da percepção do seu ambiente, da percepção de saúde, funcionamento psicológico, e a própria questão financeira, né? Pode dar a sensação de que eles não estão conseguindo dar conta de todas as demandas necessárias. E tudo isso ocasiona um maior índice de institucionalização. Lembrando que aqui o objetivo não é também a gente falar mal da institucionalização, pelo contrário. É melhor um idoso institucionalizado, sendo cuidado, tendo todas as suas demandas atendidas, do que um idoso dentro de casa, num ambiente adoecedor, porque estão o idoso e cuidador adoecidos, né? Então, esse é um ponto importante também. A institucionalização, ela muitas vezes ela é a saída necessária para que esse idoso tenha um melhor cuidado e esse cuidador também tenha mais qualidade de vida e consiga dar conta das demandas emocionais desse idoso com maior carinho.
Como é que a gente identifica, então, um cuidador sobrecarregado? Para começar, a gente tem que prestar atenção nas nossas consultas, né? Eu sou psicóloga. Um detalhe, né? Eu não falei isso na minha apresentação. Acho que eu tenho que refazer a apresentação. Acho que eu vou começar tudo de novo. Não, vamos lá, depois eu refaço a apresentação. Então, durante as nossas consultas, durante as nossas consultas, durante os nossos atendimentos, durante as nossas observações, né? Eu estou aqui falando para um público geral, não só para um público de médicos neurologistas, mas de alguma forma a gente pode prestar atenção nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos colegas. Então a gente precisa identificar, essa pessoa está, de alguma forma, com um choro um pouco mais fácil, ela tem dificuldade de lembrar das orientações que são passadas pelos médicos. Esse paciente ele está com a sua higiene de alguma forma comprometida, suas roupas estão limpas, suas unhas estão limpas, ele tem uma aparência limpa, seus dentes estão limpos. Há uma desconfiança de que essa medicação não está sendo adequadamente utilizada. Um caso muito comum é quando esse idoso chega com um quadro de hipertensão e, por mais que o médico altere medicação, some medicações, esse quadro de hipertensão ele não apresenta uma melhora. Isso pode ser uma bandeira importante de que essa medicação não está sendo tomada adequadamente. E a gente tem, então, perguntas-chave que podem ser feitas para o cuidador. O senhor tem dormido? O senhor tem tido tempo para você? Quem te ajuda a exercer o cuidado? Infelizmente, a gente tem uma certa romantização da sobrecarga do cuidador. Então, você não conseguir dormir, você não conseguir ter tempo para você, não é qualidade de cuidado, é sobrecarga. Isso pode, no futuro, virar um problema de saúde muito grave. Então, é importante que essa pessoa também se olhe. A gente não consegue cuidar do outro se a gente não está adequadamente cuidado. Esse é um ponto muito importante e que precisa ser desmistificado. A gente tem, então, um grande suporte que é a escala Zarit de avaliação de sobrecarga do cuidador. Essa escala Zarit, a gente pode acessar, ela está de livre acesso na internet. É uma escala em que o cuidador preenche sobre como ele se sente, com que frequência ele se sente daquela maneira, em diversas perguntas, né? A gente tem aqui uma escala de 22 perguntas, sendo a última uma escala de frequência de quanto ele se sente sobrecarregado. E aí a gente tem uma classificação, né? Uma sobrecarga ausente ou leve, ela vai ter um índice menor que 21. Uma sobrecarga moderada, ela vai ter uma pontuação total entre 21 e 40. E uma sobrecarga severa é uma pontuação acima de 40 pontos. Lembrando, estar sobrecarregado é justamente o oposto da qualidade do cuidado. Então, estar sobrecarregado não significa que você está se matando de amor pelo seu paciente, pelo seu familiar. Significa que você está se matando e esse cuidado que você está exercendo pode não ser o melhor possível para o seu familiar que você tanto ama. Então, respondendo à pergunta inicial, quem é o paciente? Ambos, tanto a pessoa com demência quanto o cuidador dessa pessoa. E o que a gente pode fazer para poder ajudar? A gente pode ajudar o cuidador a perceber que ele está sobrecarregado. Isso é um processo muito comum também. Dos diferentes grupos que eu participei, os cuidadores sequer conseguem reconhecer que estão sobrecarregados. Eu vou colocar no comentário fixado o link para a escala Zarit de sobrecarga de cuidador e que pode ser, então, acessada e pontuada para que esse cuidador consiga perceber com um pouco mais de facilidade o quanto ele está sobrecarregado. É importante que esse cuidador faça terapia, ou no mínimo participe de grupos de apoio para cuidadores. A gente tem diversas associações, especialmente as associações ligadas a pessoas com demência.
que oferecem grupos de apoio para esses cuidadores. Um ponto que pode ajudar é, enquanto você está levando o seu paciente, o seu familiar no médico, você pode também fazer suas consultas médicas. Então, agenda 2 consultas, agenda a consulta sua e a consulta do seu familiar. Faz os exames juntos, agenda os seus exames e os exames do seu familiar, porque muitas vezes você não tem outra pessoa para dividir esse cuidado com você. E muitas vezes as pessoas que têm, você fica na dúvida se essas pessoas vão de fato fazer tudo o que você acha que elas deveriam fazer. A atividade física também pode ser compartilhada e ela é essencial para um bom funcionamento cardiovascular, de saúde de uma maneira global e funcionamento cognitivo também. As de lazer também podem ser compartilhadas. Então, às vezes, vocês podem ter gostos em comum, assistir algum tipo de grupo musical que vocês gostam, fazer atividades de lazer que vocês gostam, uma aula de dança, uma aula de arte, uma aula de alguma outra atividade que vocês tenham interesse juntos, né? É muito importante que, quando você for às consultas médicas, você saia compreendendo quais são as medicações que estão sendo tomadas, qual é a necessidade daquelas medicações, qual o efeito possível e entender o prognóstico, ou seja, o que eu posso esperar daqui a 6 meses do desempenho desse paciente. Isso ajuda muito você a se preparar, ao cuidador a se preparar sobre o que esperar daqui a um tempo. Então, daqui a um tempo, é possível que esse paciente tenha dificuldade de arrumar o próprio armário. Então, uma dica simples: vamos etiquetar as gavetas? Etiquetar com a letra do paciente, colocar uma etiqueta simples, e aí cada um vai de como arruma o seu armário, né? Roupas de baixo, roupas de andar em casa, roupas de dormir. Isso ajuda esse paciente a ter mais autonomia por mais tempo. E um ponto importante: quanto maior a autonomia do paciente, menor é a sobrecarga desse cuidador. É importante também que a gente entenda que essa sobrecarga precisa ser acolhida. A dor desse familiar também tem que ser acolhida. Muitas vezes esse cuidador, ele está vivendo diferentes lutos. É o seu cônjuge, que não é mais aquela pessoa com quem ele se casou. Ele continua amando muito, mas ele sente falta daquela pessoa que ele escolheu para dividir a vida. É o seu filho, que agora não reconhece mais o seu pai, a sua mãe, que antes exercia o cuidado em relação a ele. E hoje ele assume essas tarefas. Esses lutos, eles também precisam ser respeitados e acolhidos. Não é só pensar, está cuidando. Não, está cuidando, mas também está vivendo uma dor interna, também está vivendo dilemas que precisam ser considerados. Então, essas são algumas dicas que podem ajudar a diminuir essa sobrecarga do cuidador. E se esse cuidador precisa de ajuda, não hesite em pedir. Não é um problema você pedir ajuda para exercer o cuidado. O problema é você se tornar sobrecarregado e não perceber que esse cuidado não tem mais a qualidade que você mesmo gostaria que tivesse. Um outro ponto importante é sobre essa divisão de tarefas. É muito comum eu vejo cuidadores que consideram que outros familiares, não, que apesar de se manterem disponíveis para dividir essas tarefas, esses cuidadores não consideram que esses familiares exerceriam as tarefas com a mesma qualidade que eles. Esse é um ponto importante que a gente precisa prestar atenção no cuidado, porque isso é mais uma roda que aumenta a sobrecarga. Então, quando eu faço isso, eu só estou aumentando a sobrecarga que esse cuidador está vivenciando. Esse cuidador também precisa aprender que outras pessoas vão cuidar de formas diferentes, mas não vão deixar de cuidar. Então, é um ponto importante, às vezes, que um dia na semana ou algumas horas na semana ele consiga aceitar a ajuda de familiares que estão oferecendo ajuda. A gente tem os dois perfis, né? Tanto familiares que não se interessam por ajudar aquele cuidador, quanto familiares que se interessam por ajudar aquele cuidador, mas aquele cuidador não aceita ajuda. Então, é importante também que essa ajuda seja aceita da maneira possível de ser feita, para que você também consiga ter um tempo para si mesmo. Enfim, esse é o fim da palestra.
Aí está o meu e-mail e o meu perfil no Instagram, para quem quiser acessar. Esse é o QR Code em que vocês acessam essa palestra. Um ponto importante é que... esquece essa parte do ponto importante. E lembrando que o cuidado com idosos, ele também tem que ser uma reflexão sobre o nosso próprio envelhecimento, né? Eu trabalho com idosos, sinto imenso prazer em trabalhar com idosos e entendo que esse trabalho é um ponto primordial para eu pensar em como eu quero envelhecer, em como eu quero ser cuidada. E aqui estão as referências utilizadas para a construção dessa palestra. Muito obrigada a quem ficou até o final.